Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem. Espero que todos estejam se cuidando, como eu venho falado durante todo esse tempo. A gente está, de certa forma, até retrocedendo nas questões da pandemia, né? Número de mortes, de casos e também a falta de leitos em hospitais. Então é muito importante que vocês sigam se cuidando, desde aspectos relacionados à Covid-19, mas também para evitar acidentes, hospitalização, porque tá bem difícil, né, conseguir leitos, conseguir se hospitalizar e tal. Então, a gente vai dar início à nossa última aula do segundo semestre de 2020. Eu preparei uma aula que foi uma sugestão de um aluno que quis tratar desse assunto e, de certa forma, também está relacionado com a pandemia. Eu queria estar aqui e poder dar notícias boas, de esperança e falar pra gente, né, ficar positivo, falar que vai ficar tudo bem, mas infelizmente não é esse o cenário que a gente tem visto no nosso país. Então a gente vai falar de um assunto que, de certa forma, hoje está relacionado com a pandemia também, que é o aumento da fome, o aumento de como cada vez mais pessoas têm passado por períodos de insegurança alimentar, que a gente chama, né, de não saber o que vai comer no dia de amanhã, o que isso tem a ver com a pandemia, o que isso tem a ver com o governo, com o Estado, e o que isso tem a ver com a literatura, que é nosso foco de estudo, bastante importante no ensino médio, né, que vocês passam até a literatura. O que a literatura pode fazer para denunciar, para mostrar a realidade que muitas vezes é muito difícil no nosso país. Eu vou abrir a apresentação, só um minuto. Então a gente está na nossa última aula. Espero que a gente encerre bem, espero que vocês gostem. E a ideia hoje é só refletir mesmo sobre essa realidade tão difícil que tem aumentado cada dia mais e a pandemia tem ajudado a potencializar isso. A gente vai, então, de certa forma, discutir o papel da literatura na sociedade, né? Como que a literatura entra nesses momentos difíceis da vida das pessoas, o que ela pode fazer para denunciar ou até mesmo para funcionar como fuga. A gente viu muito isso, que durante vários momentos a literatura ofereceu uma espécie de fuga daquela realidade difícil. No entanto, o nosso caso vai ser hoje mais a literatura com cunho mais social mesmo, de denúncia da realidade de um país que tem sofrido bastante, não só com a pandemia, mas também com a desigualdade social e o aumento de pessoas passando fome, sem casa, sem boas condições de moradia e sem dignidade, né, de certa forma. Então a gente vai falar um pouquinho da realidade agora, falar da fome no Brasil, que é um problema que sempre atormentou muito o nosso país, né? O Brasil tem uma desigualdade social muito grande, não é que não haja renda para todas as pessoas, mas ela está muito mal distribuída. Há pessoas que ganham muito, muito, muito mesmo, que a gente não consegue nem imaginar, e há pessoas que não ganham nada. Então, essa falta de uma igualdade na distribuição de renda que ocasiona com que a gente sempre, né, tivesse passado por momentos de que a fome foi um problema e agora está voltando a ser um problema no Brasil. Então, a gente teve por volta de 2014, se eu não me engano, eu vou abrir essa notícia aqui, o Brasil saindo do mapa da fome. O que isso significava? Que a gente reduziu consideravelmente o número de pessoas que passavam por esse problema de não ter o que comer. Eita, essas propagandas são chatas, né? De não ter o que comer, de não saber o que vai comer no dia de amanhã, de conviver mesmo com desnutrição, que ocasiona, né, se você não tem o que comer, então você não consegue, né, se focar em trabalhar, em estudar, você tem aquele problema que é muito mais urgente para você resolver. Então, a gente em 2014 consegue sair desse mapa da fome e é muito histórico. Isso foi conseguido, né, com políticas
de políticas sociais, de distribuição de renda, de auxílio a pequenos agricultores, às pessoas na cidade também. Então a gente tinha conseguido bons resultados. Só que a gente volta, né? A gente começa a retroceder a partir de 2017, se eu não me engano. Aqui eu tinha colocado uma notícia. Porque essas políticas, elas, né, começam a ser cortadas, começam a ser diminuídas, conforme o governo começa a diminuir o orçamento para essas pessoas. A gente tinha, por exemplo, políticas como Bolsa Família, que estavam tendo grande sucesso, porque você proporciona renda às pessoas e também possibilita que os filhos fiquem na escola. E esses programas passam a ser diminuídos, e com a pandemia isso aumenta ainda mais, porque as pessoas perdem o emprego, perdem a renda, principalmente quem tem renda informal, né, vendendo coisas na rua, barraquinhas. Então, com isso, a pandemia agrava e faz com que a gente comece a retroceder. Aqui é outra notícia que coloca nas duas causas, que são a pandemia, que a gente está falando, né, perda de empregos, principalmente emprego informal, até mesmo as pessoas com carteira de trabalho assinada, muita gente perdeu o emprego porque as empresas passaram a vender menos, sobretudo lojas, né, passaram a vender menos. Então, a preocupação de ter o que comer de ter como alimentar a família, passa a ser algo do dia a dia, e a gente tem a inflação que começa a aumentar, e isso se dá como? O dólar está muito alto, né? O real é uma moeda que está muito desvalorizada, então compensa muito mais para o agronegócio vender a soja, vender o milho, vender o arroz, a carne, que são produtos que o Brasil produz bastante, para fora, né? Exportar, porque ele vai receber em dólar e vai ter mais lucro. E com isso faz com que a gente tenha menos alimentos desses aqui, e isso acaba ficando mais caro. O Brasil, que é altamente suficiente na produção do arroz, teve em certo momento que importar arroz, porque a gente vendeu todo o nosso para fora. E isso também é falta de uma política pública que faz com que dê segurança alimentar para o Brasil, dê soberania alimentar para o Brasil. Você garantir que, primeiro, o alimento não vai faltar no seu país, depois o agronegócio pode vender, mas ele tem que garantir que a gente tenha uma reserva aqui. Isso era uma política pública que também existia há uns anos atrás, de ter esse alimento garantido aqui, de ter estoques de arroz, estoques de milho, estoques de soja, primeiro para a gente, para depois exportar o que é exceção, né, o que é excesso, e isso também foi descontinuado, né, acabou com isso. Então agora o produtor tem o direito de, se ele quiser vender tudo e receber em dólar, e ele fica cada vez mais rico. Enquanto isso, o alimento acaba ficando mais caro aqui no Brasil, né, o que não faz sentido se a gente for pensar. A gente produz um monte de alimento e acaba tendo que pagar mais caro, sendo que a gente tem isso aqui no nosso solo. E o que faz então com que as pessoas de classes sociais mais baixas tenham mais dificuldade, né, em comprar esse alimento, em se alimentar. Então a gente tem essa realidade que está batendo a nossa porta, e a literatura entra como nisso? Né? Como que ela atua nesse sentido? A literatura no Brasil, pessoal, sempre ela teve um cunho muito social. Desde a época do Barroco, que a gente estudou, que a gente revisou, ela sempre foi muito ligada a denunciar os problemas da nossa sociedade. Há países que, há culturas, vamos por assim, que adotam outras estratégias, como a gente conversou, a estratégia da fuga, né, por exemplo, vocês podem reparar que a literatura brasileira ela não tem muita história de fantasia, quando eu digo fantasia, de seres com superpoder, essas coisas assim, sabe, algo bem fantasioso, mas do universo fantástico. A gente sempre foi muito ligado a denunciar os problemas da sociedade. A literatura brasileira tem isso muito forte. É isso que faz com que eu goste tanto dela, esse papel que ela tem. Ela não maqueia a realidade brasileira, ela não deixa como se fosse algo bonito. Ela denuncia mesmo e escancara os problemas. Ela não tenta vender um país que é lindo e maravilhoso. Ela mostra os nossos problemas à medida em que ela vai, né,
avançando pelas épocas, mas isso desde o começo. Então eu trago aqui 2 livros para a gente refletir sobre esse assunto. Um deles é Quarto de Despejo, que é da Carolina Maria de Jesus. É um livro que foi publicado em 1960 e é um diário dela. A Carolina Maria de Jesus era uma mulher que morava na favela do Canindé, na cidade de São Paulo, e ela era catadora de recicláveis. Olha, gente, para vocês verem como a gente tem 60 anos desse livro e essa realidade não mudou, infelizmente, e ela está ficando cada vez mais forte de novo. Então essa mulher criava os filhos sozinha numa favela, numa comunidade, e ela escreve um diário contando a realidade dela, o dia a dia dela. E um jornalista, né, um dia fazendo uma reportagem lá na favela do Canindé, mostrando a realidade das pessoas, encontra com ela e ela relata. Ela tem um livro, estou escrevendo um diário, que ela queria já ser escritora, ela sempre externou isso. E daí ela conta que estava escrevendo esse diário a ele, e ele pede para ver e resolve publicar. O livro, né, O Quarto de Despejo, fez muito sucesso. A Carolina desfrutou por um bom tempo de uma vida de escritora de sucesso, viajou para outros países, se eu não me engano chegou a ser traduzida, só que depois ela cai no esquecimento de novo. Ela lança outros livros, só que parece não interessar tanto. Parece que as pessoas se interessaram mais por essa questão mesmo dela contar o dia a dia dela. E depois, quando ela vai para a ficção, né, porque aqui a gente tem um diário, quando ela vai contar as histórias, inventar as histórias, ela já não faz tanto sucesso. Então ela cai no esquecimento de novo e morre bastante esquecida, pobre, num sítiozinho, se eu não me engano, em Minas Gerais, que ela tinha conseguido adquirir. Eu coloquei alguns trechos aqui. Então é um diário, né, são todos separados por dias mesmo, conforme ela vai contando. Olha, o dia 16 de maio, amanheci nervosa, porque eu queria ficar em casa, mas eu não tinha nada para comer. Eu não ia comer porque o pão era pouco. Será que é só eu que levo esta vida? O que eu posso esperar do futuro? Um leito em Campos do Jordão? Nessa época que Campos do Jordão era tipo um lugar, um asilo, vamos supor assim, onde ficavam os idosos mais abandonados e tal. Quando eu estou com fome, quero matar o Jânio, quero enforcar o Ademar e queimar o Juscelino. Então aqui é prefeito, governador e presidente na época. As dificuldades cortam o afeto do povo pelos políticos. E ela, essa versão que eu tenho, conservou isso que a gente chamaria de erros de português, porque era a forma como ela escrevia. Então isso não foi corrigido nessa edição que eu tenho. Outro dia, olha, 22 de maio. Hoje eu estou triste, estou nervosa. Não sei se choro ou saio correndo sem parar até cair inconsciente. É que hoje amanheceu chovendo e eu não saí para arranjar dinheiro. Passei o dia escrevendo. Sobrou macarrão, eu vou esquentar para os meninos. Cozinhei as batatas, eles comeram. Tem uns metais e um pouco de ferro que eu vou vender no seu Manuel. Quando o João chegou da escola, eu mandei ele vender os ferros. Recebeu 13 cruzeiros. Comprou um copo de água mineral, 2 cruzeiros. Zanguei com ele. Onde já se viu favelado com estas finezas? Os meninos comem muito pão. Eles gostam de pão mole. Mas quando não tem, eles comem pão duro. Então ela vai contando, vai relatando o sofrimento, o dia a dia dela nesse diário. Outro dia aqui, 22 de maio. São anos, né? Então acaba muitas vezes repetindo. Duro é o pão que nós comemos, dura é a cama que dormimos, dura é a vida do favelado. Ó São Paulo, rainha que ostenta vaidosa tua coroa de ouro, que são os arranha-céus, que veste veludo e seda e calças meias de algodão, que é a favela. O dinheiro não deu para comprar carne, eu fiz macarrão com cenoura. Não tinha gordura, ficou horrível. A Vera é a única que reclama e pede mais. Vera é uma das filhas dela. Então eu coloquei aqui vários trechinhos. Essa aqui, gente, eu estava relendo para preparar a aula para vocês, achei incrível, porque vou ler, depois eu falo. 26 de maio, fiz a comida, achei bonito a gordura frigindo na panela, que espetáculo deslumbrante.
as crianças sorrindo, vendo a comida ferver nas panelas. Ainda mais quando é arroz e feijão. É um dia de festa para eles. Antigamente era a macarronada o prato mais caro. Agora é o arroz e o feijão que suplanta a macarronada. São os novos ricos. Passou para o lado dos fidalgos. Até vocês, arroz, feijão e arroz nos abandonou. Vocês que eram amigos dos marginais, dos favelados, dos indigentes. Vejam só. E esses dias, eu não sei se vocês viram, tinha uma notícia justamente falando de como o arroz está caro, porque o arroz realmente subiu bastante, por causa disso que eu falei para vocês, dessa questão de que exportamos tudo e daí acabou ficando para o agronegócio lucrar mais, acabamos ficando sem, quando importa a gente tem que pagar mais caro. E várias reportagens, em vez de denunciar esse problema e contar o absurdo que é, falando, substitui um arroz pelo macarrão, né, porque é carboidratos, mas levando em consideração que o arroz é muito mais nutritivo e faz parte da alimentação do brasileiro, como ela coloca aqui, que é o arroz e feijão. Então, eu coloquei vários trechinhos, não vou ler todos, porque a gente tem pouco tempo, mas tem um PDF aí que eu deixei para vocês acessarem e lerem. Olha, acho que esse aqui é o último, vou ler. Quando eu cheguei na dona Julita, que era a mulher que ela de vez em quando limpava a casa, era 8h30. Ela deu-me café. A Vera começou a dizer que gostava de residir numa casa igual a da dona Julita. Ela fez o almoço. Eu almocei. A Vera comia e dizia, que comida gostosa! A comida da dona Julita me deixa tonta. Fim do serviço, ela deu-me sabão, queijo, gordura e arroz. Aquele arroz agulha. O arroz das pessoas de posse. Então, né, até o arroz, aquele arroz agulhinha. Infelizmente, é um livro de 1960 que está cada vez mais atual. Agora, talvez por outros motivos, porque na época da Carolina Maria de Jesus não tinha pandemia, mas está muito atual. Outro livro que eu trouxe para vocês refletirem sobre isso é Torto Arado. Esse é um livro de 2019, escrito por um autor baiano, que é o Itamar Vieira Júnior. E ele foi vencedor de muitos prêmios, tanto 2019, 2020. Ele ganhou praticamente todos os prêmios que ele concorreu. E ele conta a história de duas irmãs, a Bibiana e a Belonísia, que são marcadas por um acidente. Uma delas perde a língua durante uma brincadeira ainda criança e não fala mais. Então, o jeito que o Itamar conta a história, elas moram no sertão baiano, e sem muito acesso, sem muitas condições, viviam quase regime de trabalho escravo, né, trabalho análogo à escravidão, que a gente chamaria, porque lembra muito o esquema do feudalismo que vocês estudaram, moravam nas terras de alguém, sem direito a nada daquela propriedade, mas moravam há muito tempo, e tendo que plantar e dar toda a produção, né, para o senhor, para o dono da fazenda. E o jeito que o Itamar conta a história é que você só vai descobrir muito depois qual das duas irmãs que sofreu esse acidente com um facão e acaba perdendo a língua e não podendo falar mais, e a outra que não desgruda dela, que vai auxiliar nesse processo de comunicação. É uma história muito linda, muito envolvente, aí que eu pedi também já para a biblioteca de São João, tá? Na verdade, essa foi minha prioridade, até porque ele tem sido destacado como um importante livro atual, contemporâneo brasileiro. Então eu coloquei também alguns trechinhos que vai falar da fome, mas em outro contexto. Né? Enquanto a gente tinha Carolina Maria de Jesus na cidade, a gente não pode lembrar que também muitas vezes as pessoas, os agricultores, os pequenos proprietários, acabam também sucumbindo por N questões, né? As questões de falta de políticas públicas, como eles vão morar no sertão baiano, então tem muita questão da seca, né? E não que a seca impeça totalmente de você produzir, porque se você tem políticas de irrigação, de cisterna, com o auxílio do governo, você consegue. O problema é que isso não dá. Então aqui esse capítulo que eu coloquei fala da construção de uma escola, eles estão construindo uma escola ali na região deles, e aí como essa obra vai auxiliar a trazer dinheiro nesse momento, porque vai vir uma grande seca. Eu acho que eu vou direto ao ponto que começa a falar da seca, aqui. Foi uma obra providencial,
porque naquele mesmo ano se iniciou um longo período de estiagem, de modo que o pouco dinheiro destinado aos que construíam a escola, mesmo com os meses de atraso, e o pequeno montante de recursos destinado ao pagamento da mão de obra, garantiu a sobrevivência de muitas famílias. Foi um tempo difícil. Meu pai se referia àquele período como a pior seca desde 1932. Aquele também foi o último ano que viu uma plantação extensa de arroz naquelas terras. O arroz, dependente da água, foi o primeiro a secar com a estiagem. Depois secaram a cana, as vagens de feijão, os umbuzeiros, os pés de tomate, quiabo e abóbora. Havia uma reserva de grãos guardada em casa no galpão da fazenda. Com a seca, veio o medo de que eles nos mandassem embora por falta de trabalho. Então, né, eles moravam na fazenda, cultivando as terras do dono dela. Depois veio o medo mais imediato da fome. Os grãos passaram a rarear, o feijão acabou antes do arroz, e do arroz restava muito pouco. Havia um razoável suprimento de farinha de mandioca, que algumas famílias fabricavam e trocavam por outros alimentos. Agora, mais do que antes, seguíamos quase todos os dias para os rios para pescar, e a cada pescaria só conseguíamos capturar peixes cada vez menores, que só serviam para dar um gosto ao angu de farinha. Peixes grandes chegavam das cabeceiras com as enxurradas, e como não caía nenhum chuvisco, restavam apenas os menos nobres e menos desenvolvidos, como o cascudo e a piaba. Foi possível temperar os peixes enquanto havia umbu, que junto com o sal garantiu algum sabor à carne. Quando a farinha passou a rarear, meu pai recordou a receita de beiju de jatobá que Donana fazia. Havia vagens em abundância. Então, ele vai descrevendo, aqui é o capítulo 12 todinho, e aqui vai descrever como jatobá resiste à água, então, né, deu para comer um pouco desse beiju até enjoar, depois eles começam a comer a palma, que também era mais resistente, e partem até para a caça, mas mesmo a própria caça começa a ficar escassa, porque é uma cadeia, né? Começa a faltar peixe, começa a secar a plantação, começa a secar as próprias plantas, né, que não eram as plantas cultivadas por eles, daí os animais começam a rarear, então isso vai desencadeando uma reação em cadeia. E por último aqui, vou terminar só, as crianças eram as que mais padeciam, paravam de crescer, ficavam frágeis e por qualquer coisa caíam doentes. Perdi a conta de quantas não resistiram à má alimentação e seguiram sem vida, em cortejo, para o cemitério da viração. A morte apeava nas casas dos nossos vizinhos, e mesmo com todo o esforço de Zeca Chapéu Grande, que é o pai delas, para restituir a saúde e o vigor às crianças doentes, muitos não resistiam. As velas que meu pai acendia para cada criança pareciam não querer permanecer acesas. Mesmo sem vento ou golpes de ar, se apagavam. Não havia remédio, dizia sem se conformar com sua incapacidade de reverter a situação. Que procurassem outro curador, ou se conformassem com os desígnios de Deus. Então, Torto Arado vai trazer uma outra realidade de quando a fome atinge as pessoas, que é daí da vida no campo, sem nenhuma política, né, de ajuda, de governo, de Estado. As pessoas passam ali a contar somente consigo mesmas, mas mesmo assim começa a ficar muito difícil e piorar cada vez mais a situação. E daí eu pergunto para vocês, né, que essa foi a sugestão de um aluno, trazer esse questionamento, se o papel da literatura é denunciar os problemas sociais, é denunciar a fome como um problema social que mata nosso povo e que nos impede de crescer, não só de crescer fisicamente, mas também de crescer socialmente, culturalmente, em relação a crescer, avançar mesmo na vida por um futuro melhor. E o Estado? O que o Estado brasileiro tem que fazer para auxiliar nessa situação, seja em períodos de pandemia, seja em períodos de estiagem, seja em períodos de falta de emprego, falta de renda? O que vocês acham? Era isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Deixo aqui a foto da minha Frida, que é minha companheira, minha cachorra que está sempre comigo. Eu estou aqui gravando a aula, sempre está aqui do meu lado. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi nossa última aula. Um beijo e fiquem bem. Obrigada, gente.